Esse é o videocast do Resíduos 360, um hub de conteúdo que discute os diferentes ângulos sobre a gestão de resíduos no Brasil e no mundo. Olá, aqui é mais um episódio do Resíduos 360 e hoje nós estamos aqui com o Freitas e com o Leonardo aqui do Departamento de Economia do Celurb, Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos, e vamos falar aqui sobre o SLU, o Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo tempo de vocês, aí pela participar aqui do programa. E o que é o SLU? Muito bom estar aqui para poder falar do nosso índice, né? Dentro do Celurb, a gente desenvolveu um indicador, né? Enquanto o Departamento de Economia está aqui o Freitas, o nosso diretor, e eu sou economista do Celurb. Então, o que é o SLU, né? Esse índice que a gente desenvolveu? Ele é um indicador que serve para verificar o quanto o município ele está de acordo ou não com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, ele é como se fosse um termômetro que você coloca ali na região e consegue aferir. E essa aferição seria o grau ou não de estar de acordo, de estar coerente com as premissas da Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2012. Então, ele é uma forma de você ter uma leitura da cidade, né, do município, isso anualmente, é uma coisa mensal, você vai fazendo uma leitura em períodos, né, de como é que está sendo a evolução, é isso. Então ele traz esse tipo de leitura, essa questão do... E como é que é a estrutura, como é a sua construção? Sim. A sua... Esse indicador, então, ele já se encontra hoje na sua 7ª edição, né? Ele é um indicador desde 2016, que a gente tem ele anualmente sendo publicado. E é importante a gente destacar que, para se construir um índice, né, um indicador, você precisa ter alguns requisitos, né, para que esse indicador ele seja um bom indicador, né? E dentro desses requisitos, então, o que a gente pode destacar? Né, um deles é a imparcialidade, né? Um indicador ele tem que ser imparcial. Então, da maneira que a gente coleta os nossos dados, que são todos de fontes públicas, na hora de fazer a equação final, você não pode ter algum peso tendencioso, né, com base nas cidades analisadas. Então, a gente tem que trazer esse requisito de imparcialidade, né? Outra questão também é a legitimidade, né? Então, o índice como o SLU, ele utiliza de uma metodologia que já é empregada de uma maneira universal, que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, isso traz legitimidade por ser um índice utilizado para políticas públicas ao redor do mundo. Leituras de desenvolvimento de cidades como o SLU, ou seja, também é uma aplicação muito próxima. Sim. Um outro fator importante para se ter um bom índice é a robustez, né? Ou seja, você tem que conseguir pegar uma grande quantidade de informações, então a gente está falando aí de quase 5.570 municípios, e a partir disso gerar de uma maneira consistente e homogênea uma nota que consiga adequar todos os municípios, né? Então ele traz essa robustez também. Um outro indicador importante é a transparência, né? Então é um indicador que ele tem a sua fórmula, o seu cálculo aberto para o mercado, e ao mesmo tempo ele é passivo de auditoria, né? Não só é passivo de auditoria, como anualmente ele é auditado externamente antes de ser publicado, né? E por fim, quando a gente pensa em índice de ter um bom indicador, um bom índice, a gente também está falando da questão da aplicabilidade, né? Ou seja, eu tenho todas essas coisas que a gente comentou, mas para que ele serve, né? Então o SLU, ele consegue pegar e, dependendo da região, do estado, do município que você analisa, você consegue ver quais são as fragilidades desse município em poder estar se adequando à política nacional e priorizar uma ação, né? Então, acho que esses são os fatores que a gente pode destacar quando a gente está falando de um bom índice, de um bom indicador. Ele traz esse diagnóstico, essa aferição, esse diagnóstico para a cidade, para poder você ver direções, redirecionar ações, então ele tem todo esse papel. Agora, sendo um índice, né, e você fez a referência, né, do IDH, o IDH, se não me engano, ele trabalha com dimensões, né, que você tem lá, renda, longevidade e tal, educação. No caso do SLU, como é que é nesse sentido, como é que ele é composto? Então, dado esses princípios de um indicador, né,
a gente mapeou, quais são os principais atores, né, dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, você tem ali os municípios, né, no caso com as prefeituras, o governo federal, estadual, as empresas, né. Então, mapeou, fez todo esse mapeamento desses atores e como eles têm a sua ligação, né, a sua responsabilidade frente à política. Com base nisso, foi feito um levantamento de dados, né, dados esses todos públicos. É como se a gente estivesse colocando isso dentro de um caldo, uma panela ali, misturando, aí dali você tira alguns indicadores, né, em dimensões e indicadores. Então, todo esse mapeamento, todos esses dados gerou indicadores, gerou dimensões. E essas dimensões, esses indicadores, eles acabam gerando uma fórmula final, né? O resultado disso tudo é uma fórmula fatorial, né? Tá. Então, foi feito todo esse levantamento, todo esse mapeamento, toda uma análise em cima disso, para poder se chegar numa fórmula fatorial, né? Então, nessa fórmula, ela é composta pelos indicadores. E quais são esses indicadores, né? São 4 indicadores principais que se compõem esse índice. O primeiro a gente chama de engajamento do município, né, que é a dimensão E. A gente tenta verificar aí a maturidade de um município quanto à gestão de política, né, o quão aderente, assim, isso se reflete nesse município, o que impacta bastante ao seu grau de desenvolvimento econômico e social, né. Então, nesse sentido, o IDHM, ele é uma das fontes que abastece essa dimensão, e também a política nacional, ela é clara quanto à coleta, né? Você precisa todo dia tirar o material, o resíduo da porta do morador, né? Então, quão atendido é de forma regular o munícipe, né? É um aspecto muito importante, até mesmo por questão de saúde pública, né? Você não pode deixar o lixo jogado ali na porta, o lixo em frente ao estabelecimento. Então, esse primeiro indicador vê isso, né? Ele vê ali esse município, quão desenvolvido ele é, econômica, socialmente. A partir disso, como que é o serviço de coleta, ele é universal, né? Você retira todos os resíduos. E disso, dessa população atendida e desse fator de desenvolvimento, você acaba tendo esse primeiro indicador. Interessante. Né? E são quantas quantas dimensões são? São 4 dimensões, né? Tá. Então, o primeiro engajamento. Primeiro a gente olha para a dimensão E, que é engajamento, que olha ali o desenvolvimento desse município, mais a universalização ali da coleta. Perfeito. E os outros? Outro pilar importante que se tem é a sustentabilidade econômica e financeira, né, desse município, porque assim, fazer o serviço é dispendioso, é algo que acaba tendo um custo, né? Claro. E dentro, quando a gente pensa dos serviços municipais, a limpeza urbana e o manejo de resíduos, a coleta, ela tem um peso significativo, assim, né? Você tem outros serviços que o município presta, mas esse serviço, ele é oneroso. Então, ele precisa ser executado, e para ser executado, ele precisa ser custeado. E como se dá esse custeio, né? O que a política traz escala é que precisa ter uma sustentabilidade econômica financeira. E isso se dá principalmente na forma de tarifas e taxas, né? Alguns casos, em alguns municípios ainda, né, o marco legal do saneamento vem corrigir isso, usa o seu orçamento para poder estar fazendo esse custeio, mas o município ele precisa principalmente ter uma arrecadação específica, né, uma fonte de cobrança específica. Então, uma taxa, uma tarifa. Então, a gente olha assim, esse município ele tem capacidade de prestar esse serviço economicamente, né? Da onde que vem um recurso para poder estar financiando? E a partir disso a gente analisa, né? Se o município ele consegue ter essa autossuficiência, o que garante os serviços serem executados de maneira adequada, correta e com regularidade. E a gente olha então esse aspecto, né? A questão econômica do município. Então, a primeira dimensão está olhando ali o desenvolvimento social, econômico, a universalização da coleta, e um outro momento a gente está olhando o que é a questão econômica. Perfeito. Além disso, tem mais outros dois, né? A política também ela é clara quando ela fala em questão da recuperação dos recursos, né? Desses municípios, recuperação dos materiais coletados, né?
Algo como a ideia da reciclagem, né? O que potencializa a reciclagem, né? Sim, essa recuperação se dá principalmente pela reciclagem, né, dos materiais. Sim. Então, a política nacional, ela dá uma importância para esse aspecto, né? O município ele precisa ter uma política de recuperação daquele material que é coletado. Então, essa é uma outra dimensão, né? A gente olha como que esse município está fazendo, né? Qual que é o percentual de todo o material que é coletado que ele consegue estar fazendo uma recuperação, seja na forma de reciclagem. Então, esse é um outro aspecto muito importante também dessas dimensões, desses indicadores. E por fim, né, mas não menos importante, a gente tem também a última dimensão, que é a dimensão I, que fala do impacto, né, o impacto negativo da destinação inadequada, né? Então, se um município ainda destina seus resíduos de uma maneira ambientalmente inadequada, né? Ou seja, se ele ainda tem um lixão ou um aterro sanitário e ele manda resíduos para esse local de disposição, ele acaba sendo penalizado, né? Porque a lei é clara, né? Não se pode mais ter uma destinação inadequada no país, né? Já passou do tempo de erradicar os lixões e os aterros controlados. Então, aquele município que porventura ainda faça esse tipo de destinação, ele acaba sendo penalizado, né, nesse indicador, que é para aferir mesmo, né, quem está fazendo a maneira correta, com aterro sanitário, destinando, protegendo o meio ambiente, e quem está fazendo isso de maneira irresponsável, né, vamos dizer. Ou seja, enviando para esses lixões, ou então esses locais que é um lixão coberto, né? Sim. Que é o que eles chamam de aterro controlado, que realmente é até um equívoco no nome, né? Que parece que é algo bom, mas na verdade é um grande lixão coberto com terra, continua tendo toda a contaminação. A questão da nomenclatura é interessante, né? Porque tem isso mesmo, de ser um aterro controlado, mas na prática, quando você vai analisar, aquilo é mais uma estrutura inadequada, é praticamente um lixão, né? Só que tem ali o quê? Uma cobertura e uma cerca, no geral. Então, só recapitulando, você está falando que tem essas 4 dimensões, você comentou, né, que é um índice ele é voltado a um trabalho fatorial, né, que nem o IDH, né, e, portanto, entendo, né, que como a fatorial, esses indicadores que você mencionou, eles estão ali porque tem uma correlação muito forte entre eles, né, por isso que eles estão aí destacados, né, ou seja, existe provavelmente alguma relação muito forte entre a questão econômica de um dos indicadores com uma destinação correta, com a questão de recuperação de resíduos, com a parte da coleta. Coleta, obviamente, a gente percebe, faz todo sentido, né? Quanto mais você coleta, mais tem condições de tratar, enfim, todas essas coisas se conversam. É mais ou menos nessa linha, né? Da questão fatorial, até para... A gente mapeou isso, né? Com base nas premissas da política, né? Então, cada uma dessa dimensão, cada uma dessas linhas, elas sim estão interligadas, elas sim possuem uma significância estatísticas, e ela traduz, né, de uma maneira quantitativa e qualitativa o que a política nacional ela preconiza, né? Então, assim, é difícil se avançar naquilo que não se consegue mensurar, né? Sim. Você precisa ter uma forma de ver para onde está seguindo, se esse caminho é correto e o quanto, né, rápido ou devagar você está indo nessa direção. Perfeito. Então, o indicador ele vem nesse sentido, né? Ele consegue apoiar de uma maneira simples, você olhar um município e conseguir entender se esse município está de acordo, se ele está fazendo uma boa política com relação aos seus resíduos. Isso daí tudo vira o quê? Uma equação, né? Você tem essas dimensões, ele vira uma pontuação, né? O indicador, quer dizer, no final do dia você tem um índice, um ponto, uma pontuação. Sim. No fim de toda essa análise, né? Essas 4 dimensões do indicador, ela recebe um peso, né? Tá. Um peso estatístico e gera uma equação final, né? Essa equação vai te dar uma nota, e essa nota vai de 0 a 1, onde quanto mais próximo de 0, pior a aderência de um município na política nacional, quanto mais próximo de 1, melhor a sua aderência, né? Então, muito similar ao IDH, que também utiliza... Eu ia falar, o IDH ele tem a mesma escala, né? Essa mesma escala, e aquilo, né? Você acaba trazendo uma grande quantidade de informações e de maneira simples, você olha, observa e consegue ter ali mais ou menos uma noção de como está esse município, né? Mas, Leonardo, acho que a gente falou do índice, eu queria ver os resultados. Como é que está, né? Vamos ver como é que está
essa leitura aí no Brasil, Sim. na aplicação. Então, por favor, Freitas, vamos lá. A primeira edição do índice, 2016, contou, né, com cerca de 1.700 municípios. Dos 5.500 tal. Na última aí, 2022, 4.480 municípios. Pois então, triplicou. A importância do índice, entendeu? Não só mostrando, né, a aderência dos municípios à política nacional, como também a questão aí de cobrança, né, de aterro sanitário, eliminação dos aterros sanitários, enfim, sabe? Houve um crescimento vertiginoso, né, dessa quantidade de elegíveis, municípios elegíveis. O Freitas comenta que é interessante é que, assim, os dados, eles são de fontes públicas, né? E a principal fonte que abastece o nosso índice, ela vem hoje do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que disponibiliza, através da Secretaria Nacional de Informações sobre o Saneamento, o SNIS, né, informações referentes à gestão, né? E como o Freitas comentou, em 2016, na nossa primeira edição, pouco mais de 1.700 municípios estavam elegíveis a participar, né? Por quê? O que é estar elegível a participar do indicador? Existe uma série de informações que cada município brasileiro tem que entregar para o Ministério, e essas informações, ela abastece o nosso banco de dados. E, porventura, alguns municípios podem deixar de estar preenchendo um ou outro campo que é fundamental para essa análise, né? Então, no decorrer dos anos, né, conforme você perguntou também, né, e os resultados, né? A gente vai falar dos resultados agora. No decorrer dos anos, a gente trouxe até um gráfico aí, uma tabela. Você percebe essa participação maior dos municípios, né? A gente hoje tem quase que 80% dos municípios já contemplados, né, nessa análise, o que é bem significativo. Na última edição, conforme aqui a imagem que eu trouxe, né, a gente consegue ver que 4.480 municípios participaram de um universo de 5.570. É expressivo. Sim. Hoje a gente pode dizer que essas 4.480 é praticamente a maioria, porque os municípios que ficaram quase que a representatividade total do Brasil, porque a gente faz essa divisão, né, algumas divisões, né? A primeira que a gente faz é de tamanho, né, de município. Se você for olhar assim o que o índice contempla hoje, os municípios mais populosos, acima de 250 mil habitantes, praticamente estão todos ali representados no índice. E depois você vai tendo outras faixas que vai decaindo, mas quem ainda está de fora são praticamente os municípios extremamente pequenos, aqueles municípios com uma população muito baixa. No geral, a grande maioria da população está contemplada. Você diz está falando o quê? Coisa de... Menos de 50 mil habitantes aí, 50 no geral. Mil, tal. Então, essa é a faixa que está contemplada, mas em menor percentual. Mas praticamente a totalidade do Brasil hoje já pode ser considerada representada aí dentro das 4.480 sem dúvida, uma amostragem com esse tamanho, sem dúvida, tem uma representatividade razoável para fazer uma leitura. E eu vejo o que o Freitas comentou aqui com a questão esse crescimento, né, frente à introdução do índice no mercado, né, as pessoas consultando. Eu imagino que, até perguntar, né, se existem outras ferramentas de benchmark. Isso aqui é uma ferramenta de benchmark que o prefeito tem condições de fazer uma avaliação de como é que está a situação daquele município, do município dele, em relação à região, em relação a outras regiões, ou seja, ele tem essa aferição de ver como ele está, né? Então isso é muito importante. Imagino que para o gestor público isso é de bastante utilidade, né? Sim. Então, sem dúvida, esse salto aí, um grande interesse de participar. Vocês são muito consultados, né, aqui do departamento? Aqui sim, esse salto demonstra, né, teve até situações já do caso de algum outro município em edições anteriores a questionar, né, do porquê que eu não estou, e isso trazer luz à importância de você estar preenchendo corretamente os seus dados. E trouxe, né? Você acaba tendo destaque, né? Então, qual das melhores gestões, dos melhores modelos, dos melhores pontuados, né? E também o contrário.
Então, essa visibilidade que o índice trouxe para os municípios acabou fazendo com que aumentasse essa participação, esse preenchimento correto, e hoje a gente tem esse grande número já representado, né? E trazer uma coisa aqui, bom, estou vendo aqui os resultados de volumes, mas como é que está assim, as regiões, os estados, as cidades? Tem outras leituras aqui que a gente pode extrair do SLU aqui, até para a gente mostrar aqui para quem está assistindo aqui ao nosso episódio? O que a gente pode perceber, né, principalmente, ainda focando em questão por faixas populacionais, é que as regiões que têm uma maior concentração, densidade populacional, né, os municípios mais os municípios mais populosos, eles tendem a ter uma pontuação melhor, né? Ou seja, na tabela, no dado que a gente traz aqui, a gente observa que a pontuação média ela é maior nos municípios com população acima de 250 mil habitantes. E por que isso? No geral, é porque você tem uma condição de prestar o serviço de uma maneira mais... você tem mais gente, né? Uma população maior junto, um adensamento populacional. Isso traz ganhos de escala, ganhos logísticos, e inevitavelmente fica muito evidente ali a questão da limpeza urbana e do manejo, da coleta, né? Então você acaba tendo esse tipo de serviço prestado de maneira mais adequada quanto maior é um município, né? Talvez até trazendo o novo marco do saneamento, ele tem um dos pontos que é a regionalização. Na tua visão, talvez isso aqui explique um pouco dessa importância da regionalização, ou seja, de trabalhar com as cidades pequenas, que você comentou de escala, de aí você conseguir ter esse adensamento nos serviços, né, no volumes que você vai tratar e isso trazer. Essa é a ligação no com caso certeza, do novo marco? Né? Quando você observa assim, o reflexo da pontuação maior nos municípios mais populosos, você pode notar que a solução, o marco, ele vem no caminho certo, né? Para esses municípios menores, essa regionalização, né? Eles se juntarem para poder ter assim ganho de escala e a partir daí você facilitar a execução dos serviços de coleta e manejo e também diminuir os custos. Então, acho que uma das coisas importantes que a gente pode tirar, olhando assim o avanço da pontuação por faixas populacional, é isso, a importância de você ter escala no serviço, a importância de você ter um agrupamento maior de municípios, de pessoas, para poder estar executando os serviços de manejo e coleta. Que é o que mais ou menos acontece, né, com a gente vê essa questão do que as cidades se agruparem, né, essa questão de você ter o próprio equipamento, né, ele fazer o agrupamento, né, quer dizer, uma lógica inversa a unificação para depois você atrás do equipamento, porque assim, por exemplo, você tem aqui no caso de São Paulo e algumas outras cidades nas quais você tem vamos dizer, um aterro sanitário com captação de gás, tratamento, todo um local de tratamento de resíduos que você vai tendo aderências, né? Outras cidades vão utilizando aquela mesma infraestrutura, né? Uhum. Então também tem essa questão, né, que a própria estrutura traz a escala, né? Então quanto mais você tem esses complexos regionais, ele vai trazer a regionalização. Sim, a gente entende isso até mesmo como uma solução de mercado, né? Perfeito. A estrutura em si, então, o município que estrutura um aterro sanitário, ele consegue, a partir daí, estar trazendo, né, os resíduos de outros municípios, né? Então, ele acaba, em torno dele, estruturando e já gerando a solução. Um outro aspecto importante é quando a gente avança, né, para a questão regional, a gente percebe também que existem as diferenças, né? A gente tem uma concentração no sul do país de uma maior consistência em entrega das informações dos dados e também é uma região que tem uma melhor pontuação, né? Essa pontuação da região sul em relação ao restante do país, ela destoa um pouquinho, conforme os gráficos que a gente trouxe, né, as tabelas. Uhum. E proporcionalmente, né, você vai tendo as regiões sudeste, centro-oeste, norte, nordeste e norte com uma pontuação inferior, né, à média. E qual é o motivo dessa... No geral, a gente vai poder reparar nesse próximo quadro que eu trouxe, nessa próxima
imagem, que o que acontece? Você tem aí praticamente uma relação direta entre ter uma cobrança pelo serviço, né? Você ter ali uma fonte de arrecadação, uma cobrança, e destinar corretamente os resíduos e ter a reciclagem. Né? Quase que diretamente proporcional isso, né? Então, quando a gente olha para a imagem, o que a gente percebe? Que a região sul do país é a região que mais cobra no Brasil, no sentido de ser a região que tem o maior número de municípios que já estabeleceu um mecanismo de cobrança, seja via tarifa ou via taxa. E isso acaba acarretando no quê? Você tem ali quase que uma universalização já da destinação adequada dos resíduos para aterro sanitário e um índice muito melhor de reciclagem, acima do índice nacional, né? Quando a gente olha essas outras regiões do país, como a região norte e nordeste, você vê que a questão da cobrança ainda é muito insuficiente, né? Pouquíssimos municípios aderiram. Isso que o marco veio consertar, né? Também o novo marco do saneamento traz a importância de você ter esse mecanismo, porque a partir daí você vai melhorando os outros indicadores. Perfeito. Bom, só uma informação adicional com relação à cobrança. Nós temos um estudo que mostra que quando você cobra, diminui a geração de resíduos. Isso mostrou aí, se eu não me engano, foi 8 a 10% de redução. Então, você cobrando, reduz a quantidade de resíduos, que é uma das metas da Política Nacional esse de Resíduos estímulo econômico, né? Sim, faz com que reduza aí a geração. Você já trabalha já no primeiro R, né? Que os R's, né? De você reduzir a geração. Você já entra numa redução. Já bem no pilar do ponto, mas aí os outros problemas, seja necessidade de reciclar, você já não tem, né? Porque não tem o material, né, para mexer. Isso. Bom, Leonardo Freitas, muito obrigado aí pela explanação. É muito interessante todo o SLU e o trabalho do índice feito, né? E se vê aí grandes possibilidades de leituras, diagnósticos com essa ferramenta. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pelo tempo de vocês e por participar do programa. Valeu, obrigado.